Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje eu estou aqui para responder 5 perguntas sobre os para-raios, esses equipamentos que são usados em subestações, linhas de transmissão e também redes de distribuição. Mas antes de começar, eu queria pedir para você já se inscrever aqui no canal e também curtir esse vídeo, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo e acha que esse conteúdo está sendo relevante de alguma forma, já curte aí, já se inscreve aqui no canal, que isso vai me ajudar a continuar produzindo vídeo e trazendo coisas interessantes para vocês ao longo do tempo, beleza? Então vamos começar. Bom, a primeira pergunta que muita gente faz é: onde é que eu preciso colocar para-raio na minha instalação? Onde é que eu preciso localizar esse para-raio dentro de uma subestação ou dentro de uma instalação industrial, por exemplo? Vê só, quando a gente fala de para-raios, principalmente quando a gente fala em subestações, o que é que a gente tem? Em subestações elétricas, principalmente naquelas subestações ao tempo, a gente coloca para-raios na entrada de linha, na entrada ou saída de linha, né? Mas aí a gente chama de uma coisa só, a gente chama sempre de entrada de linha, até porque essa questão de entrada ou saída vai depender do fluxo de potência, mas fisicamente o que a gente tem é que a entrada de linha e a saída de linha é a mesma coisa, né? Então a gente coloca ali na entrada de linha e também coloca próximo ao transformador. Na entrada de linha, o para-raio, qual é a função do para-raio ali na entrada de linha? Quando você coloca para-raio na entrada de linha, você está protegendo todos aqueles equipamentos que estão dentro da subestação das descargas atmosféricas que acontecem na linha de transmissão. Porque se a gente observar bem, a subestação é uma área ali onde você vai ter vários equipamentos, mas essa área é muito menor se você compara com a extensão da linha de transmissão que está conectada, né? Ou das linhas de transmissão que estão conectadas ali na subestação. Então você tem várias linhas entrando e essas linhas, né, durante toda a sua extensão, elas estão suscetíveis a receber descargas atmosféricas. Essas descargas atmosféricas vão produzir sobretensão na linha de transmissão e essa sobretensão ela vai se espalhar para os dois lados, né? Tanto para o lado da linha, né, dos aterramentos da linha de transmissão, que vai chegar em outra subestação, se estiver perto da subestação, e ela vai chegar nessa subestação que a gente está protegendo, né? Então, quando o raio cai na linha de transmissão, ele vai escoar para os dois lados, mas dependendo da localização onde ele caia, essa sobretensão ela pode chegar até a subestação. E é por isso que esses equipamentos, que esses para-raios, eles estão localizados ali na entrada, que é para você proteger todos aqueles equipamentos que estão dentro da subestação, ou mais especificamente ali na entrada de linha, dessas descargas que acontecem na linha de transmissão. Já o transformador, como eu já falei no vídeo anterior lá do Amapá, quando você tem um transformador na subestação, o transformador é um equipamento vital, tanto vital para o funcionamento da instalação, né, como a gente viu, uma subestação que perde o seu transformador, ela para de funcionar porque ela não consegue transformar aquela energia que está vindo na alta tensão para uma energia em baixa tensão. Então a subestação, se ela perde seu transformador, ela para de funcionar. Então o transformador é um equipamento vital e além dele ser importante, ele é bastante caro, né? O transformador é um equipamento que pode custar milhões de reais, né, dependendo do seu nível de tensão e da sua potência. Então o transformador é muito importante. E aí a gente coloca o para-raios tanto no lado de alta do transformador quanto do lado de baixa, porque são sistemas diferentes, né? Então a gente tem que proteger tanto, por exemplo, o 69 kV quanto o 13.8. Esses transformadores eles podem ser localizados, né, podem ser instalados sobre suportes que podem ser metálicos ou de concreto, né, ali, ou até numa viga de concreto, né, dependendo do arranjo da subestação. Esses para-raios eles podem ficar sobre vigas, mas o mais comum é que se encontre esses para-raios sobre suportes, né, tanto metálicos quanto de concreto. Já os dos transformadores, os transformadores, a maioria deles, né, desses transformadores de grande porte, já vem com um suporte específico para você instalar o para-raio mais próximo possível do transformador, né? Então você instala o para-raio do transformador quase que na bucha, já próximo ali à bucha do transformador, né? Ele tem uma espécie de prateleirazinha, né, uns 3 suportes, um para cada fase, onde você coloca o para-raios ali e fixa com parafusos embaixo, e aí você só faz a conexão do para-raios com o transformador. Esse para-raios ele pode ficar na frente do transformador também, em cima de um suporte, mas o ideal é que ele esteja sempre o mais próximo possível do transformador, para que você não tenha essa elevação de tensão, né? Afinal de contas, a sobretensão ela vai passando na subestação e você tem acoplamentos capacitivos e indutivos, isso faz aumentar um pouco a sobretensão. Então, a proteção mais eficiente do para-raio em algum equipamento é quando você localiza ele o mais próximo possível do equipamento.
Então, no transformador, o ideal é que a gente coloque esse para-raios, né? Se o transformador tiver ali previsto um suporte para você colocar ele, que você coloque nesse próprio suporte o mais próximo possível da bucha e faça apenas a conexão do para-raios com o cabo que está pingando ali no transformador. E a segunda pergunta é: como dimensionar o cabo de aterramento do para-raio? Pessoal, o cabo de aterramento do para-raios, assim como o cabo de aterramento dos outros equipamentos da subestação, ele está baseado na bitola do condutor da malha de terra. Então, para eu saber qual é o condutor, né, a bitola do condutor que eu vou utilizar para o aterramento do para-raio, eu tenho primeiro que dimensionar o condutor da malha de terra. Então, para a gente dimensionar o condutor da malha de terra, a gente tem que ter o estudo de curto-circuito, né, ou pelo menos o valor da corrente de curto-circuito que está sendo injetada. Porque primeiro a gente dimensiona a malha de terra, para aí, logo em seguida, a gente saber qual é a bitola dos rabichos. O rabicho que a gente chama essa interligação entre a malha de terra e o terminal do equipamento. Então, para dimensionar a bitola desse condutor, a gente tem que dimensionar a bitola do condutor da malha de terra. Daí, se a gente vai utilizar um cabo ou dois cabos, vai depender primeiro do dimensionamento e segundo da filosofia da empresa, né, que você está instalando o para-raios. Existem algumas empresas que utilizam dois cabos como rabicho, né, como forma de aterramento. Você pode utilizar dois cabos que saem da malha de terra até o equipamento. A maioria das empresas utiliza um cabo de aterramento, né, onde você sai lá do para-raio e desce até a malha de terra. E dependendo do nível de tensão, níveis de tensões menores, né, ou quando esses para-raios estão instalados em vigas, né, que eles estão lá em cima, num patamar superior, você pode até interligar as saídas dos para-raios e descer com um cabo, né? Então aí depende da forma, né, do projeto da subestação. Via de regra, em geral, esses para-raios eles têm uma ligação que vai direto do seu terminal até a malha de terra com a bitola igual, ou no mínimo igual, ao condutor da malha de aterramento. E a terceira pergunta é: qual a diferença entre o centelhador e o para-raios? Bom, o centelhador nada mais é do que um conjunto de hastes onde você coloca uma haste do lado energizado de um isolador e a outra haste do lado aterrado. Pode ser também sobre bucha de equipamento, sobre terminais de equipamento, mas o mais comum é que a gente encontre sobre isoladores na linha de transmissão ou em alguma subestação. Mas esses centelhadores, né, esses eletrodos, eles estão separados ali por uma distância X, né, uma parte está energizada e a outra parte está aterrada, e essa distância que é colocada entre as hastes, ela é suficiente para fazer a isolação ali entre os eletrodos, né, durante a tensão de operação do sistema. Então, quando o sistema está operando normalmente, os eletrodos eles se mantêm isolados. Mas quando acontece uma sobretensão no sistema, essa sobretensão é capaz de romper essa rigidez dielétrica entre os eletrodos e essa sobretensão ela é escoada para a terra, né? Acontece uma descarga entre os eletrodos e como uma parte está energizada e a outra está aterrada, essa parte que está aterrada ela escoa essa sobretensão para a terra. E o para-raios ele também tem essa função de escoar a sobretensão para a terra, mas a diferença é que no para-raios, entre os terminais, entre os dois terminais, o terminal energizado e o terminal aterrado, você não tem ar, assim como você tem no centelhador. No para-raios, você tem um conjunto de resistores não lineares que tem uma propriedade bem definida, né, uma propriedade bastante interessante para essa aplicação, porque permite que durante o funcionamento do sistema você tenha um para-raios ali praticamente como uma chave aberta, isolando o sistema da terra. Já quando você tem uma sobretensão, né, quando essa tensão ela aumenta muito no terminal do para-raios, ele faz variar essa resistência de forma que ele se comporte praticamente como um curto-circuito. Então, para uma operação normal, né, para uma tensão normal, o para-raios é um circuito aberto, mas quando ele enxerga ali uma sobretensão, ele praticamente se transforma num curto-circuito. Essa propriedade dos resistores não lineares é bastante interessante. E um impacto disso, né, em relação dessa propriedade dos resistores e dos centelhadores é que quando você coloca centelhadores, por mais que esses dispositivos eles sejam baratos, né, afinal de contas o centelhador é basicamente duas hastes, né, onde você coloca de um lado e do outro. Então é um dispositivo muito barato, mas que não tem a confiabilidade do para-raios. Por quê? Porque como o isolamento entre as hastes do centelhador é apenas o ar, ele está suscetível a qualquer variação climática, qualquer variação ali de poluição. Quanto mais poluído, mais essa distância ela vai se encurtar eletricamente. Quanto mais úmido o sistema, mais essa distância também se encurta eletricamente. E tem também a questão da montagem, né? Porque como o centelhador ele depende dessa distância onde você instala as hastes, dependendo da forma que você instala, se você não coloca
essa haste ali no valor bem ajustado, pode ser que o nível de proteção daquele centelhador não esteja sendo adequado para o equipamento. E é por isso que em instalações mais importantes, nas instalações mais robustas, a gente opta sempre utilizar os para-raios, né? Nas distribuidoras e transmissoras, suas subestações de 69 kV, de 230 kV, todas utilizam para-raios. Os centelhadores eles são usados muito pontualmente. E principalmente eles são usados em redes de distribuição, mas em áreas até rurais, né? Onde a carga ela é baixa, onde aquela rede talvez não tenha tanta relevância quanto nos grandes centros urbanos. Então você tem basicamente aí essas diferenças entre o centelhador e o para-raios, né? Mas se os para-raios são equipamentos tão importantes, por que é que a distribuidora praticamente não usa esses equipamentos na sua rede de distribuição? Olha só, quando a gente fala em subestação, a gente tem uma concentração muito alta de carga, né? Muito alta de capacidade e de energia, e também você tem uma tensão muito elevada. Então, a subestação, de uma forma geral, você perder uma subestação, você tem um impacto muito grande no sistema. E é por isso que uma subestação ela tem que ter sempre um índice alto de confiabilidade. Na subestação você encontra captores, né? Você encontra cabos para-raios, você encontra para-raios, tudo isso para evitar que a subestação seja afetada por sobretensões, né? Você tenta proteger ela o máximo possível. Em linhas de transmissão de alta tensão, você tem também, dependendo aí da linha de transmissão, você tem também uma grande preocupação, né? Você tem que ter uma certa confiabilidade da linha. Então você coloca ali cabos para-raios em alguns determinados trechos. Mas quando você passa para a rede de distribuição, onde você perder a rede, não a rede total, né? Mas você perder uma parte da rede, ou ali um transformador de 30, de 75 kVA, que são usados em rede de distribuição, você perder uma carga desse tamanho não tem um impacto tão grande quanto perder uma subestação de 100 MVA. Então, quanto maior é o impacto da instalação, mais confiável tem que ser ela e mais rebuscado, né, mais sofisticado é o sistema. Em rede de distribuição, como a carga é muito baixa, o que é que a distribuidora faz muitas vezes? Ela coloca para-raios ali em alguns pontos estratégicos, né, principalmente onde você tem transformadores que alimentam áreas que são onde o comércio é aflorado, onde você tem muitos hospitais, áreas mais estratégicas ali para a cidade. Ela coloca conjuntos de para-raios ou até hastes, ou até dependendo aí do nível de proteção, até uns trechos de cabos para-raios, mas normalmente você vai encontrar esses para-raios apenas nesses pontos estratégicos. Em novas redes, a distribuidora não está muito preocupada em colocar esses para-raios. Por quê? Porque como ela tem uma extensão muito grande, né, quilômetros e quilômetros de rede, ela teria que colocar muitos para-raios, né? Ou seja, o custo de aquisição desses para-raios seria muito elevado, né? Tanto de aquisição quanto de instalação e manutenção. Isso seria muito elevado. Então o que é que ela faz? Vê só, a descarga atmosférica é um fenômeno que é estatístico, né? É probabilístico. Então é muito mais provável que a rede ela não seja alvo de uma descarga atmosférica do que seja. Então é muito mais provável que o transformador consiga funcionar ali durante sua vida útil ou durante a maior parte da sua vida útil sem sofrer uma descarga atmosférica. Então, para ela não justifica ela adquirir vários para-raios, né, instalar vários para-raios, substituir, dar manutenção desses equipamentos, elevar o custo dela se é um fenômeno probabilístico. Assim como uma seguradora de carro, né? Para a seguradora de carro, ela cobra um certo valor, mas ela sabe que a probabilidade daquele carro não ser roubado ela é muito menor do que a probabilidade do carro ser roubado. Assim, depende de onde você mora, né? Mas o fato é que a probabilidade do sistema ser atingido por uma descarga, normalmente ela é muito menor do que o sistema ser atingido. Então o custo de aquisição desses equipamentos, ele acaba não se justificando se você olhar numa escala grande como de uma distribuidora ou de uma distribuidora, já que transmissora sempre utiliza. E a quinta e última pergunta é: a utilização do para-raios dispensa o uso do DPS na baixa tensão? Eu já vou começar logo dizendo que não. Por quê? Quando a gente fala de para-raios e DPS, embora esses equipamentos tenham funções bastante semelhantes, a gente está falando de sistemas diferentes. Então, da mesma forma que eu tenho uma subestação de 69, 13.8 kV e eu tenho que colocar para-raio do lado de 69 e do lado de 13.8 do transformador, quando eu tenho uma subestação ali 13.8, 380, eu também tenho que colocar o para-raios no lado de 13.8 e colocar ali o DPS na baixa tensão. Por quê? Porque a descarga atmosférica, né, e a sobretensão ela pode acontecer tanto por um raio que caiu ali no alimentador daquela subestação de 13.8, que aí poderia jogar essa sobretensão para dentro do sistema, mas também
A sobretensão ela pode vir de onde? Pode acontecer uma descarga atmosférica sobre o próprio local, sei lá, de um shopping, de uma galeria, de uma loja que tem uma subestaçãozinha 13.8, 380, pode cair direto ali sobre a edificação. E é por isso que a gente tem os para-raios Franklin, né, ou a gaiola de Faraday. E essa descida dos SPDAs vão escoar altas correntes, né, que são vindo das descargas atmosféricas, e essas correntes podem ocasionar sobretensões dentro do sistema. Então é por isso que a gente tem que usar sempre o DPS na baixa tensão, independente de usar o para-raios na média tensão, beleza? Beleza, pessoal? Essas eram as 5 perguntas que eu tinha para responder hoje aqui sobre para-raios. Caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aí embaixo, que na medida do possível eu vou te responder. E caso tenha passado alguma coisa batida, né, caso eu tenha deixado de falar alguma coisa interessante, você queira acrescentar, também comenta aí embaixo e conta pra gente, né, o que é que você tem aí para falar sobre esse equipamento, qual é a sua experiência com o para-raios. Também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar também com outras pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre para-raios, um pouco mais sobre subestações, sobre instalações elétricas, beleza? Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.